Acima da média, Vitor Pereira está com um aproveitamento acima da média de seus antecessores nos primeiros 10 jogos no comando do Corinthians. É isso aí, Vitão! É o Vitão da Fiel! Embalado o Coringão com 3 vitórias seguidas e no comando de Vitor Pereira, que vai levar o Corinthians ao título do Campeonato Brasileiro. Quem sabe ao título da Copa do Brasil. E se Deus quiser ao título da Libertadores, vai Corinthians, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Ainda não? Faça a sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações aqui do YouTube e para você ficar muito bem informado, Cereto News, a live do Acabou a Brincadeira. Daqui a pouco tem, às 7h30 da noite, tem o Acabou a Brincadeira e você é o meu convidado, estarei ao lado do Ivan Andrade. Faça o seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim, assim como a sua participação no chat, os seus comentários, a sua interação, a sua interatividade é sempre muito importante. Olha só, o Vitor Pereira está nas graças da fiel torcida, ainda está em lua de mel com um bando de loucos. O Vitor Pereira completou 10 jogos no comando do Corinthians. O Vitor Pereira está há 50 dias no comando do Corinthians. O Vitor Pereira chegou ao Corinthians no dia 23 de fevereiro. Lembrando que ele comandou o seu primeiro jogo no dia 5 de março. A estreia do Vitor Pereira no comando do Corinthians foi contra o São Paulo. E ele perdeu para o São Paulo, né? Aliás, o Vitor Pereira ainda não ganhou um clássico no comando do Corinthians. Perdeu todos os clássicos disputados no comando do Corinthians. Quem sabe é agora, hein? Tá na hora, Vitão, de ganhar um clássico no próximo sábado contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri. No total, então, são 10 jogos disputados com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O aproveitamento do Vitor Pereira até agora é de 53,3%. É um aproveitamento melhor do que os últimos técnicos do Corinthians no mesmo período, em 10 jogos. O único que conseguiu uma média melhor do que o Vitor Pereira nos últimos anos foi o Fábio Carille, em 2017, quando o Fábio Carille foi campeão brasileiro, né, o ano de 2017. Mas a média é nos 10 primeiros jogos. Então, o Vitor Pereira, como eu disse, tem 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 53% de aproveitamento. O Silvinho bate na madeira. O Silvinho teve, nos 10 primeiros jogos, 36% de aproveitamento, com 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Wagner Mancini, nos 10 primeiros jogos, teve 50% de aproveitamento, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Thiago Nunes, no mesmo número de jogos, nos 10 primeiros jogos, teve 46%, 4 vitórias, 2 derrotas, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Fábio Carille, na segunda passagem, nos primeiros 10 jogos, teve 43%, 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Jair Ventura teve 30% nos 10 primeiros jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Osmar Loss, lembra do Osmar Loss? 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates, 40% de aproveitamento. Isso nos 10 primeiros jogos. E o Fábio Carille, sim, lá em 2017, na primeira passagem, ele teve 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, 83% de aproveitamento nos 10 primeiros jogos, isso na primeira passagem. Lembrando que o Vitor Pereira teve uma série de clássicos, né? Logo no início, o Vitor Pereira já chegou no clássico contra o São Paulo e depois teve clássicos na sequência. Então, o Vitor Pereira, a estreia dele, ele perdeu para o São Paulo pelo placar de 1-0 naquele jogo que choveu o mundo, lembra? Uma tempestade no Morumbi, e o Corinthians tomou o gol logo aos 15 segundos do primeiro tempo.
Os outros jogos, ele ganhou da Ponte Preta pelo placar de 5-0, um dos melhores jogos do Vitor Pereira no comando do Corinthians. Ponte Preta rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Perdeu para o Palmeiras 2-1 no Allianz Parque. Ganhou do Novo Horizontino 1-0 ainda pela fase de classificação. O Corinthians jogou com o time reserva, os titulares entraram no segundo tempo e o Novo Horizontino também foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Empatou com o Guarani pelo placar de 1-1, jogo em Itaquera, mas venceu nos pênaltis. Esse jogo já foi pela fase de quartas de final do Campeonato Paulista. E aí na semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, o Corinthians perdeu pelo placar de 2-1. O jogo que foi uma espécie de divisor de águas, porque o Vitor Pereira entendeu que a partir dali não poderia escalar os titulares em todos os jogos, porque ele disse que nesse jogo contra o São Paulo, derrota de 2-1 para o São Paulo no Morumbi, na semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians chegou exausto, num bagaço físico, com 2 dias a menos de recuperação do que o São Paulo. Então ele percebeu, a partir desse jogo e da escalação do jogo seguinte, o Corinthians perdeu 2-0 para o Always Red na Bolívia, que ele não poderia escalar os titulares em todos os jogos. Na sequência, 3-1 vitória para o Botafogo na estreia do campeonato, vitória sobre o Botafogo, né? Vitória do Corinthians sobre o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro, 1-0 sobre o Deportivo Cali pela Libertadores e 3-0 sobre o Avaí, também pelo Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians vem de 3 vitórias seguidas. Lembrando que Botafogo e Avaí, 2 times que vieram da segunda divisão do Campeonato Brasileiro o ano passado. De qualquer maneira, não interessa, o importante é que o Corinthians venceu. Então, excelente o aproveitamento do Vitor Pereira até agora, e ele utilizou 27 jogadores diferentes nesse rodízio que ele está fazendo entre titulares e reservas, e deve escalar um time quase que totalmente reserva para o jogo de quarta-feira, que é o próximo adversário, o próximo desafio do Corinthians, agora na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. E veja você, vai ser a primeira vez que Corinthians e Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa Carioca, a Portuguesa da Ilha do Governador, se enfrentam. Os 2 times nunca se enfrentaram na história, né? Interessante isso. É claro que o Corinthians contra a Portuguesa de Desportos, a grande Portuguesa, que voltou para a primeira divisão do futebol paulista, já se enfrentaram muitas e muitas vezes, né? Já foi considerado clássico Corinthians e Portuguesa. Mas e Corinthians e Portuguesa Santista, a Briosa, né? O Corinthians também enfrentou muitas e muitas vezes a Portuguesa Santista. Mas a Portuguesa Carioca, né, é a primeira vez que o Corinthians irá enfrentar a Portuguesa Carioca. E esse jogo vai ser em Londrina, às 9h30 da noite, no Estádio do Café, em Londrina. Mando da Portuguesa, mas o Corinthians vendeu, mas a Portuguesa vendeu esse mando. Então vai ter só a torcida do Corinthians, né? Porque no norte do Paraná só dá Corinthians. Aliás, no Brasil inteiro só dá Corinthians. É a maior torcida do Brasil. Quero ver alguém falar outra coisa. É a maior torcida do Brasil. Deixe o seu comentário, faça o seu comentário, eu leio todos os comentários. Por exemplo, os meus amigos que participam por aqui no canal do Cereto e deixam o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. O Alessandro, é impossível ganhar as 3 competições. Palmeiras, Atlético e Flamengo estão bem à frente. Só que mais adiante os 3 estarão focados nas decisões de Copa do Brasil e Libertadores. Deixarão o Brasileirão de lado, o Brasileiro de lado. E aí tem espaço para fazer gordura e buscar o Brasileirão. Vejo chances maiores de ganhar o Brasileiro e depois a Copa do Brasil. Boa, Renan Biagio. Gosto quando o Renato Augusto não está em campo, porque assim o time aprende a jogar de outras formas. Incrível que quando ele está em campo vira uma dependência dele. Ninguém tenta nada. O próximo comentário é do Diego, do Clube de Membros do canal. Alô, Diego! O Vitor Pereira aos poucos está mostrando porque veio e o time melhorou muito. Ele vai ser ídolo da torcida, eu torço, estou empolgado com ele. É o Vitão da Fiel, o Emerson Casagrande, também do Clube de Membros do canal. Bora, bora! Vamos torcer para o nosso timão se empenhar com garra, como foi o último jogo. Bora ganhar! É isso aí! Rapaziada, faça a inscrição no canal do Cereto, deixe
aperte o sininho para receber todas as notificações. É muito importante que você faça a inscrição, né? Para quando tiver CBTU News, live do Acabou a Brincadeira, para pintar a notificação, você aperta lá todas as notificações para você saber exatamente quando tem vídeo novo ou quando tem live no canal. E olha, deixe o seu like para fortalecer o canal, deixe o seu like, também é muito importante que você deixe o joinha, que você deixe o seu like. E me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. E hoje, daqui a pouquinho, hein? Marca aí na agenda, 7h30 da noite tem Acabou a Brincadeira comigo e com o Ivan Andrade. Você está convidado. Continue no canal.